Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo. O tema que eu hoje gostaria de falar é sobre visualização guiada e o seu papel ou a forma como ela é utilizada em psicoterapia. Visualização guiada, como o próprio nome diz, é uma forma, isto é uma técnica guiada, uma técnica também que envolve alguma imagética, no sentido em que a pessoa é solicitada para visualizar um determinado cenário ou ir visualizando à medida que o terapeuta vai orientando, vai sugerindo cenários ou situações. Esses cenários podem ser imagens construídas, como por exemplo, pode ser algo que ainda não se passou, pode ser algo futuro, pode ser algo de imaginação, pode ser algo criado pela própria pessoa, ou, por outro lado, pode ser uma situação realista que tenha passado, que fosse uma espécie de uma memória da pessoa. E, portanto, aquilo que é solicitado, mais do que uma apreciação cognitiva, é que à medida que a pessoa vai visualizando essas imagens, essa situação, que de alguma forma ela possa ativar-se no sentido de ela experienciar o momento como se estivesse a acontecer. Ou seja, isto implica, obviamente, uma ativação fisiológica, no sentido em que o próprio corpo pode eventualmente responder como se estivesse envolvido realisticamente nesse cenário. As técnicas de visualização guiada, visualização imagética, são mais populares nas abordagens cognitivo-comportamentais e têm também uma grande utilidade, especialmente em casos relacionados com ansiedade e fobias. Por exemplo, Joseph Wolpe, o criador do processo de sensibilização sistemática, para além de ele inicialmente ter utilizado a hipnose, Joseph Wolpe utilizava visualização guiada e técnicas imagéticas de modo a desensibilizar e preparar as pessoas para um nível de exposição ou para que elas possam lidar muito mais com o seu receio ou com aquilo que de alguma forma as preocupava, as causava este medo irracional que é a resposta fóbica. Obviamente que a visualização guiada ou qualquer outra técnica imagética não substitui a realidade, se bem que muitas das vezes é complicado para o próprio terapeuta, em termos logísticos, poder, por exemplo, estar a colocar a pessoa num contexto em que será necessário para ela lidar com, quer seja em termos fóbicos, ansiogénicos, quer seja algo relacionado com um elemento profissional, como falar em público, etc. Às vezes essas logísticas são difíceis e então as técnicas de visualização guiada, as técnicas imagéticas são uma alternativa a esta questão logística. Claro que, para além de não substituírem, também é importante que as técnicas de visualização guiada sejam utilizadas quase como um intermédio para alguma exposição ao vivo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Antes dos terapeutas exporem ao vivo as pessoas às situações aos quais representam maior desafio ou dificuldades, pode eventualmente ser propício as pessoas treinarem respostas e significados previamente através destes recursos, destas técnicas de visualização guiada, destas
técnicas imagéticas. Também existe um recurso que é o recurso à criação de lugares securizantes, por exemplo, aquilo que é chamado o lugar seguro. Isso existe nas técnicas de grounding, existe como uma das fases de protocolo de EMDR, existe nas abordagens hipnóticas, algumas abordagens hipnóticas. Portanto, tudo isto é criado com a imaginação da pessoa. Como eu disse, as técnicas de visualização guiada ou visualização imagética, ou como queiram chamar, são técnicas mais associadas às terapias cognitivo-comportamentais e terapias de terceira geração, etc. O que não significa que, obviamente, não possam ser utilizadas eventualmente como parte integrativa de outros processos, até porque existem benefícios. Por exemplo, quando estas técnicas são bem aplicadas e são aplicadas de uma forma sugestiva, ou seja, o que eu quero dizer com uma forma sugestiva é, à medida que o terapeuta vai falando com a pessoa, vai elaborando essas imagens, envolve todos os sentidos e o sentir da pessoa na situação, e isso então faz com que haja uma ativação. Como qualquer abordagem experiencial, a meu ver, quanto mais o terapeuta emergir ou ajudar a pessoa a que se possa emergir nessa experiência, mais o seu corpo vai estar ativado, mais os seus sentidos vão estar ativados e mais profunda vai ser essa aprendizagem. Portanto, a pessoa vai sugerindo e vai absorvendo o cliente nessas situações. As vantagens das técnicas de visualização guiada são algumas que eu já referi. Portanto, em termos logísticos, é fácil, digamos, elaborar uma técnica de visualização guiada. Como tal, eu posso sugerir algumas dicas, como por exemplo, colocarem o cliente ou possibilitarem que o cliente esteja numa posição mais confortável possível, tentar reduzir ao máximo, se bem que isso às vezes é um pouco difícil, alguns estímulos externos, como por exemplo o som que venha do exterior, a luminosidade que estejam do local onde vocês estejam, se conseguirem controlar a luminosidade para descê-la, assim como também o ruído do som, o próprio encadear da vossa voz e as palavras que vocês utilizam também ajudam, obviamente, a facilitar todo este processo e, portanto, em termos logísticos, é relativamente fácil ou relativamente acessível fazer este tipo de técnicas. E também há outro benefício associado, que é quando elas são bem feitas e quando a pessoa está totalmente imersa na experiência, o corpo reage como se, a mente reage como se, e portanto, ao acontecer todos estes processos psicológicos e fisiológicos, é possível treinar a pessoa, é possível ajustar os comportamentos, as emoções e as cognições adequadas para que depois, quando a pessoa passe para a situação real, então aí ela já tem um maior autocontrole. E, sobretudo, também, obviamente, é uma técnica de autocontrole, no sentido em que também se pode sugerir ao cliente que utilize estes processos de visualização guiada para estabelecer e para atingir os seus próprios objetivos, não é? A pessoa imaginar-se no futuro como uma versão apurada daquilo que é neste momento, a conseguir ver-se, a atingir os seus objetivos, a sentir-se como se ele tivesse conseguido os seus objetivos. Portanto, é uma técnica que permite alguma projeção, alguma
alguma margem desta construção na pessoa, que embora tenha algumas componentes de imaginação, não é? Se nós acreditarmos, se nós quisermos muito, se nós elaborarmos as nossas expectativas de resposta naquela realidade, o nosso corpo vai agir, o nosso corpo e a nossa mente vão agir como se. E então até nisso existe benefícios. E claro que é uma alternativa enquanto abordagem intermédia para fica um pouco abaixo às técnicas ou terapias de exposição ao vivo, em que, não sendo possível ou ainda não ser muito apropriado a pessoa estar numa situação ao vivo, poder utilizar este género de abordagens. Alguns contras com que eu posso pensar isto são abordagens que, devido ao seu a não serem muito comuns, eventualmente necessitam de algum racional. Portanto, se vocês explicarem o racional que está por trás, a pessoa vai entender, vai colaborar muito mais, vai se imergir muito mais, permitir-se imergir muito mais na experiência. E, sobretudo, obviamente, enquanto que estas técnicas, a meu ver, estas tarefas, a meu ver, podem fortalecer a relação e a aliança terapêutica entre vocês, ou seja, vocês, terapeutas e clientes, ao mesmo tempo, talvez seja um pouco, talvez não, ao mesmo tempo é desaconselhado, por exemplo, numa primeira sessão, ir logo para estas abordagens, a não ser, obviamente, que a pessoa já tenha experienciado ou tenha algum contacto com estas abordagens num momento prévio e que esse momento até foi bem sucedido e foi satisfatório. Aí sim. E portanto tenham atenção a estas coisas. De resto, é uma ótima alternativa para vocês poderem permitir à pessoa que ela experiencie algo que vai a ativar psicologicamente e também fisiologicamente. Obrigado por estarem desse lado. Se gostaram deste vídeo, partilhem, subscrevam o canal. Quanto a mim, eu desejo que fiquem bem, fiquem em segurança e saúde. E vemo-nos no próximo vídeo.